Prazer. Prazer. Fique à vontade, Julie. Vamos começar pelo começo. Qual que é o... É Julie, né? Julie, sim. Você é de onde, Julie? Da Argentina. Argentina. Hoje é um dia especial. Tá melhor que a gente. Você tá melhor que nós hoje. Vamos lá, Julie. Qual que é o seu negócio? Explique rapidamente. Peças automotivas. Sim. Peças automotivas, explica um pouco Sim. B2C, B2B. É os dois, B2B, B2C. Então, rapidamente, faz 14 anos mais ou menos que eu estou nesse mercado, né, automotivo. Eu comecei fabricando peças de suspensão para carros blindados, né? Então, esse foi o começo, meu contato. Na verdade, não, eu já tinha, junto com meu parceiro, loja de peças, né, mais para carros premium. Era só compra e venda de peças. E aí, pensa que nos anos 2014, mais ou menos, começou o boom de carro blindado aqui em São Paulo, né? Então, como a nossa linha era muito de suspensão, coxim, bucha, amortecedor, molas, assim, eu percebi que tinha muita reclamação de mecânico, de dono de carro que comprava as peças e depois não durava muito, aí queria garantia, queria estender a garantia, né? E eu fui anotando tudo, eu cheguei na conclusão que os carros estavam sendo blindados, né? Então, comecei a ligar e contactar alguns dos fornecedores, ver se eles tinham como deixar a peça mais robusta, mexer no composto, ver o que dava para fazer. Todo mundo me respondia que era assim que eles faziam. E aí eu falei, bom, então vou fabricar. Peças mais robustas. Sim. Então começou assim, literalmente assim, desenhando na mão, caneta, papel. Comprando umas máquinas usadas, vulcanizadora, assim, torno, e fui fazendo, né? E depois, claro, isso gerou toda uma linha de produção. Continuei com a loja, tínhamos mais de uma loja, né? Depois montei a oficina, que foi uma parte, assim, para mim, eu queria fechar o ciclo, né? Entender realmente a dor de todo, desde o comprador até o vendedor, até a aplicação da peça, né? E isso me trouxe muito know-how de como fabricar também e como melhorar, porque o meu desafio não era copiar o que já estava feito, eu precisava melhorar, né? Então, tanto as composições, o composto, tudo, né? E ali gerou toda uma linha de produção com catálogo, né? E tudo. E depois você foi para uma linha de venda dessas peças na internet, coisa do tipo? Sim, automaticamente lá quando começou assim a Mercado Livre a dar mais certo, aí automaticamente a gente simultaneamente, né, vendia no balcão e começou a vender online. Então, E como que chama o seu negócio, Júlio? Car Shopper. Hoje eu vim representar a Car Shopper, que é uma iniciativa minha, comecei há mais ou menos 1 ano e meio, quase 2 anos, que é para sanar uma outra dor nesse mesmo setor, né, que é a comunicação entre mecânico e vendedor de peças, não? Então, hoje, não sei, eu brinco assim, no começo a gente usava Nextel, né? Então, todo vendedor tinha Nextel e um caderninho ficava anotando, pegando pedido de peças. Depois surgiu o WhatsApp. O WhatsApp ajuda muito, você manda foto, você manda vídeo, só que ele só digitalizou aquilo e continua a mesma bagunça, né? Então, eu sempre, assim, ficava pensando, cara, eu preciso resolver esse problema, porque muitas vezes a falta de comunicação entre o mecânico e o vendedor, além de perder muito tempo, né? Por exemplo, às vezes eles mandavam uma lista de peças, o vendedor já tinha cotado, já tinha separado, quando chega no mecânico, pô, você me mandou tudo errado, eu não te falei que meu carro é diesel? Sabe, esqueciam de detalhes assim, que você falava, cara, aí um joga na culpa no outro, já pagou o frete, não, agora você me devolve o frete, agora meu elevador tá parado, agora meu cliente, né? Então, toda vez eu falava, cara, uma hora eu vou resolver esse problema. E a Car Shopper, porque assim, quando você fala, mas a Car Shopper é o quê? Um aplicativo que junta, né, que conecta a oficina com vendedor de peças. Aí as pessoas falam, mas isso já existe, tem Mercado Livre. Tem Mercado Livre. Agora, o que a Car Shopper busca é fechar o ciclo completo dessa experiência, dessa jornada, né? Então, não é só a busca de peças como o marketplace, senão que ele também as funcionalidades que um WhatsApp
tem todas as ferramentas que eles utilizam hoje, que ele utiliza. O marketplace, o vendedor ou o mecânico, ele não vai só buscar no Mercado Livre. Ele também não vai só se apoiar no WhatsApp. Ele vai fazer um mix dos dois, né? Porque ele precisa as funcionalidades do marketplace, né? Que você se conecta com o Brasil inteiro. As funcionalidades do WhatsApp, que ele consegue tirar dúvidas de aplicação, de foto real do produto, negociar de repente até valores e prazo. E depois ele começa toda a parte de delivery, né? Então, a CarShop quer providenciar isso, ou seja, fechar o ciclo completo da compra de peças e de uma forma também que seja prática, né? Algumas dúvidas, assim. Eu já cheguei a participar de alguns projetos nessa área, tanto com importadora Boa. de peças, como com uma grande indústria, a Bosch. Bom. E eu conheço um pouco dos problemas. Um deles que eu lembro é o catálogo de peças, que é uma bagunça. Sim. Então, assim, dependendo do carro que você tem, é uma peça. Sim. E às vezes a indústria facilita um pouco e o modelo ano é suficiente para você saber a peça, mas às vezes é o chassi. Sim. Né? Você precisa até um determinado chassi é uma peça, depois muda. Sim. Você conseguiu resolver esse problema do catálogo para que para o pessoal entender quanto melhor o catálogo, menos Sim. chance da peça chegar e não funcionar Eu no acho carro, que esse né? seria um mundo perfeito. Eu acho quase impossível resolver tudo, mas sim, tem várias iniciativas de empresas e eu tenho contato com alguns que tentam resolver, né, de catalogar o máximo possível, de achar onde que tem semelhanças, onde que as pessoas erram também. Às vezes, por exemplo, na CarShopper, o meu raciocínio foi assim: primeiro vamos tentar eliminar as chances de erro, né? Então, chassi é uma boa, placa é melhor ainda, porque placa é o carro que está rodando no Brasil. Às vezes o chassi, ele foi fabricado no México, um modelo que não veio para o Brasil. Então isso às vezes gera problemas. Você vê a peça em foto idêntica e o parafuso, que um é 14, outro é 12. Né? Só não encaixa, exatamente. E a pessoa acha que, pô, mas é tanto, troca de parafuso, aí a carcaça ali, o chassi que está, não é assim tão fácil, né? Então... O que eu queria entrar agora são nos problemas. Assim, eu entendi já o negócio, entendo o valor que você está querendo agregar para o mercado. Eu queria entender a fase que você está. Sim. Você comentou que é um negócio novo, né, mais Sim. recente. Em que fase, se você já tem um piloto rodando, e quais são os seus problemas principais hoje? Boa. Bem rapidamente, no finalzinho de 2024 para 2025, eu fui convidada pela Michelin para incubar essa ideia dentro da Michelin. Na Michelin, eles têm um Innovation Lab, né? Só que no Brasil não tem esse Innovation Lab. Então, escalaram para a América, né? Então, eu participei quase 7 meses desse. Foi muito bom, uma experiência que me fez assim pensar muito mais abrangente, né? Como eles pensam global, né? Então, ajudou muito. Depois escalou para a França, que é onde sairia a verba, né? E eles declinaram, ou seja, mesmo todos os diretores tendo aprovado, mas no final, para eles não entendiam o mercado brasileiro. Então, para eles ficou uma questão assim muito de risco, muito grande, por eles não terem conhecimento. E especificamente o que você falou, eles falaram, mas como você vai num dealer, né, e a pessoa não sabe qual é a peça do seu carro? E eu explicava, porque no Brasil, 85% das peças são paralelas. Só 15% que compra na concessionária. Então, eles com a mentalidade europeia, americana, que você vai lá no dealer, seu carro é Mercedes, você vai na Mercedes. Seu carro é Chevrolet, você vai na Chevrolet. E eu explicava, não é assim no Brasil. No Brasil, a gente precisa sempre partir da solução mais barata possível, né? Porque as pessoas sempre procuram outras alternativas. Ô, Julie, e não só isso, é que você está comentando sobre eles não terem entendido a solução. Mas a grande empresa ela tem dificuldade em entender a inovação como um todo, porque a inovação é parte de teste. Sim. O que eu estou querendo dizer? Independente deles não entenderem, independente, sim. Se existe uma hipótese, por que não testá-la? Claro. Então, essa, para mim, é a grande crise que faz diferença entre a mentalidade de uma startup versus uma empresa grande.
Você citou uma coisa que eu já vivi muito, você falou assim, eles olharam que o risco é muito grande, eles não entenderam a solução. Só que a mentalidade não é essa. Existe uma hipótese, ela é boa, é barato testar. Pensa dentro do orçamento de uma Michelin, o valor que investiria para testar essa hipótese é ridículo. Então, não tem a ver com o tamanho do risco, tem a ver com o tamanho da oportunidade e potencial de retorno. Sim. Só que eles não trabalham bem a relação risco-retorno. Foi a primeira coisa que chamou a atenção, foram os números, né? Então, não só o aftermarket no Brasil, 38 bi por ano, né, de dólar. Então, claro, e todos os pontos de conexão que eles enxergaram, porque a minha ideia da Car Shopper, eles pegaram, seria o coração, e eles criaram todo um ecossistema em volta, que seria tag para passar no sem parar, né, eles criaram um monte de outros pontos de contato com o cliente, que eu achei fantástico também. É o conceito de né? Super App. Super App, exatamente, isso. Então, por quê? Porque a Michelin, nesse caso, eles têm até 2030 uma meta de que 30% do faturamento global deles tem que vir de outras fontes que não sejam pneus, diretamente. Se preparando, né? E eu achei isso fantástico. Só que o que fazia o olho brilhar era toda essa né, esses milhões de pontos de contato. Porém, na prática, eles não tinham ninguém também dentro da empresa, eles não têm noção nenhuma contato final, eles são fabricantes que lidam com B2B. Eles não têm noção nenhuma do contato final e não têm noção nenhuma de inovação. De inovação. Nenhuma. Não. Eu só falo porque assim, eu já ajudei grandes empresas e eu desisti. Então eu fico feliz que você falou isso, porque eu achava que... Não! Eu falava assim, onde está o espírito inovador aqui? A grande empresa, ela tem um grande defeito e tem uma grande virtude. O grande defeito eles não conseguem entrar nessa linha de testar hipóteses, testa 100 hipóteses. Sim. Uma delas dando certo já pode ser o futuro. Então ela não tem muito essa linha de risco-retorno. Mas ela tem um grande benefício, que ela tem recursos, ela tem estrutura, ela tem rede de distribuição, etc. Então costuma ser melhor para a grande empresa a startup que já deu certo. Claro. Porque imagina ela pega, a Car Shopper segue mais um pouco, você consegue provar valor e tal. Para ela é melhor pagar caro em um negócio já validado do que pagar barato em vários e validar. A mentalidade deles é mais de pegar algo que já deu certo. Sim, eu concordo com você. Então, provavelmente lá na frente você vai voltar a encontrar eles, mas aí o contexto já vai ser outro. Já vai ser outro. Você já vai ter tirado esse monte de incerteza da cabeça deles. Tipo, mas assim funciona no Brasil, mas o risco é muito alto. Não, já está validado. Então, em geral, a grande empresa ela entra um pouco mais para frente dentro da esteira de inovação. Então, respondendo a sua pergunta, a Car Shopper não está operando ainda, nós temos um MVP, né? Mas ocorreram algumas mudanças, né? Porque inicialmente eu tinha pensado em começar como marketplace, hoje não. Hoje eu cheguei nessa conclusão, e muito depois desse treinamento com a Michelin, que eu vi que realmente seria suicida fazer isso. Marketplace costuma não ser o melhor começo, é o melhor fim, não o melhor começo. Porque a demanda tem que ser muito forte nos dois lados, tanto do comprador como do vendedor, para você não chegar lá e visitar, né, insistir, não, vem aqui, conhece meu app, e chega lá, tem 2, 3 gatos pingados, nunca mais visita, né? Então, e pensamos um monte de formas de como captar cliente para cá, como captar clientes para lá. Então, hoje, era até uma das minhas perguntas, né, que eu tinha para você, sabendo do seu histórico, tanto no iFood como no gringo, né, eu fiquei debatendo muito isso com várias pessoas. Isso é bem legal, quando você tem que perguntar para as pessoas certas também, né? Você vai perguntar para pessoas que não entendem, às vezes falam, até te desanimam, né? Mas como eu poderia com a Car Shopper trazer valor, né, porém de uma forma mais inteligente, e às vezes que não tenha diretamente a ver com a Car Shopper, mas que aos poucos eu visualizo que é para a Car Shopper, mas no começo talvez não seja, né? Então, por exemplo, o delivery. O delivery, assim, não existe ninguém nenhum aplicativo, por exemplo, que entrega via motoboy. Você aqui em São Paulo. Nisso, né? Estou falando em São Paulo, né? Eu sou de São Paulo, assim, moro em São Paulo, a empresa sempre em São Paulo.
E é é o melhor lugar, eu acho, do Brasil para começar, né? E se você imagina, por exemplo, o iFood, né? Eu digo que a CarShop é como o iFood das autopeças, né? Esse é o ciclo que eu gostaria de ter, né? Da jornada completa dentro do app, né? Então, o iFood, se você para pensar, como seria a sua experiência de consumidor se toda vez que você comprasse seu almoço, sua comida, você tivesse que se virar com a entrega, né? Então, mas espera, mas no iFood, no começo a gente não fazia entrega. Quem fazia era o restaurante. Olha, Por quê? Porque não dá para você resolver todos os problemas de uma vez. E isso volta na questão que você falou do marketplace, né? Você já entendeu o grande problema de todo marketplace, que é o problema do ovo da galinha. Tem estudos e estudos sobre isso. Se você procurar Chicken Egg Problem Marketplace, você vai ver que tem estudos sobre isso. Tipicamente, começa com o lado da oferta. Você primeiro desenvolve uma rede de fornecedores e depois os clientes. E mercado é mercado, é geográfico. Você teria que fazer isso, talvez, no bairro de São Paulo, depois em outro bairro. Depois, foi o que nós pensamos, depois vai para Campinas, depois cidade a cidade. Então, geográfico, é bem complexo. Agora, um outro jeito de crescer seria, que tem a ver com, você comentou que, como que eu agrego valor para a cadeia? Essa cadeia ela tem problema de comunicação, né? Que é como que o fornecedor fala com o cliente, como que ele consegue fazer um broadcast para descobrir qual cliente tem, qual fornecedor tem aquela peça. Sim. Você poderia fazer um broadcast do tipo, chega uma demanda, eu preciso de uma peça XYZ. Você poderia mandar para N de uma vez, e como se fosse um Uber, fazendo um modelo hoje meio leilão. Hoje o protótipo está feito dessa forma. Foi a primeira a primeira forma que eu pensei de resolver o problema, quase como, sabe como o Get Ninja? Sim. Que você manda, o mecânico tem lá uma lista, e você manda para... dispara na plataforma e todo mundo começa a responder, mas de forma organizada. Chegou a testar isso? Em grande, assim, pouco. Tipo 1, 2, mas não mais do que isso. E o teste mostrou que ia na direção certa? Estava na direção certa? Olha, estava, porém, com ajuda por trás do back. Então, por exemplo, já que nós não tínhamos tantas, digamos, tinha uma oficina aqui e 10 autopeças. Então, o que nós pensamos para resolver, para ele poder ser atendido e não desistir e nunca mais voltar, por trás a gente ia procurar também outros ia jogar eles lá dentro. Tem alguém querendo sua peça, entra lá. Mas só que aí essa isso, resistência de entrar no link, de se cadastrar na plataforma, sabe? Aí tem aquela resistência da tecnologia, que a gente sabe que não é um mercado muito tecnológico. Então, Julie, mas o ponto é o seguinte, a resistência, ela na verdade nem é a tecnologia, ela é resistência a um hábito. É um hábito, A pessoa já está acostumada a fazer de um jeito, e daí você vai quebrar um hábito. E para quebrar o hábito, muitas vezes você tem que entrar no antigo, você tem que partir dele. Um exemplo, às vezes a sua ferramenta vai ter que fazer alguma coisa dentro do próprio WhatsApp. Sim. Porque se a galera já está dentro do WhatsApp, você poderia ter um link no WhatsApp, manda no WhatsApp o link, falando assim, tem uma oportunidade de peça, clica Foi o que aqui. nós começamos a fazer, mandar o link. E aí, o cadastro, ele vira uma consequência, claro, não um depois ponto de você pede lá, quando a pessoa já escolheu, já jogou no carrinho, aí ela quer comprar, aí você pede os dados, aí você pede, a gente fez esse teste, foi muito bom. Ele foi interrompido, eu diria, foi interrompido porque a pessoa que estava me ajudando com a parte tecnológica acabou saindo do Brasil, ele trabalhava na AWS e a gente tinha feito uma parceria. Então foi mais questões técnicas, não foi? Sim, foi mais técnico. Porque era uma direção boa, viu, que vocês estavam... E aí eu comecei também o processo, simultaneamente eu comecei o processo na Michelin. Aí eles confundiram sua cabeça. Sim, aí eu já fui para outro, exatamente. Aí eles deram aquela zoada na sua cabeça, começaram a falar que era tudo arriscado. Não, eu fui lá porque eu pensei, bom, se eles apoiarem minha ideia, a verba vai sair daqui. Então, eu fui atrás do dinheiro, na verdade, né, de certa forma. E a pessoa que estava me ajudando com a parte de tech, também teve problema de visto, tudo teve que sair. Então, eu falei, bom, aqui a gente às vezes vai onde está, né, onde estão se abrindo as portas, né. Foi uma experiência muito boa, eu não diria que eu perdi tempo, porque realmente me fez enxergar muita coisa muito mais global, né? Abriu minha mente assim bastante. E essas grandes empresas, elas vão participar desse jogo, elas são um stakeholder desse mercado, né? Você tem a oficina de um lado,
você tem o distribuidor de peça do outro, Sim. você tem a indústria também interessada nesse assunto, então tem muitos players envolvidos Claro. e a grande indústria é um deles, né? Então você, ao entender como ela pensa, você certamente você consegue entender melhor como que o seu Sim. projeto vai funcionar. O ponto é realmente em geral, a grande empresa não é o ponto de partida, ele é o ponto de chegada. Você desenvolve a cadeia, você desenvolve o Sim. ecossistema, você monta toda essa arquitetura e depois você chega Exato. e coloca o grande para dentro. Uma coisa que, assim, pelo que eu entendi, né, o projeto vocês fizeram MVP, chegaram a testar e depois continuou por causa do problema do desenvolvedor. Mas a direção que vocês estavam indo era boa, Sim. a de fazer um broadcast. Sim. E você comentou uma coisa que é super importante, pode ser que o pessoal não tenha entendido, mas explicando. Imagina que surge uma demanda de peça, você faz um broadcast com 10 fornecedores, mas eles não têm a peça, você ir atrás de mais gente para colocar no jogo. Sim. Esse tipo de atitude, ela faz parte do começo de um negócio desse. Claro. Onde você artificialmente vai gerar ofertas. Exato. On demand ali, conforme vai aparecendo. Sim. E quanto mais você fizer isso, menos vai precisar fazer. Sim. Porque você já vai trazer É que mais no gente pro dia a jogo. dia da autopeça, a gente já faz isso. A gente chama de trocar figurinha, mas na verdade, assim, ninguém quer... Eu sou assim, pelo menos. Eu não quero perder negócio. Mesmo que eu tiver que repassar esse negócio para outra pessoa que eu sei que tem, mas eu vou ganhar uma margem por ter indicado. Eu não vou perder negócio. Tem uma coisa que quando eu estudei esse mercado, para mim, é muito claro. O estoque, ele não está visível para todo mundo. Se isso tivesse... levaria para outro nível o ecossistema. Então imagina que você tem um estoque lá e o seu estoque fosse público. Sim. E eu tenho outra empresa e eu tenho meu estoque público e cada um com o estoque aberto. Sim. Isso faria com que o sistema todo fosse muito mais eficiente. Sim. Você não precisaria ficar perguntando, você tem a peça, você tem, você já iria em quem tem. Sim. Mas é um trabalho grande. Esse trabalho, quem eventualmente pode resolver ele é quem entrar numa linha de sistema de gestão, num sistema de inventário, assim, tem que entrar dentro da operação dessas empresas. Exato. E, como consequência, vai ter acesso ao inventário delas e poder usar. Essa era outra, até nós conversamos, bati um papo um pouco com o El, ele me conectou com o Arthur, né, que faz a Catalocar, que faz RP. Esse seria outro caminho, ele sugeriu isso. E se a gente vendesse primeiro uma solução de RP, eu já sou desse mercado, eu entendo que isso, na nossa mentalidade, poxa, você está organizando a loja do cara. Não, ele não vê valor nisso. Ele vê valor então, se você, por exemplo, motoboy eu vejo muito mais valor. Por mais que você fala, poxa, mas já existe o Lalamove, já existe o Uber. Log, então. Sim, mas se você, por exemplo, conectasse uma loja que já tem muita coisa, bastante coisa digitalizada, e tem algumas assim que já mais novas, as mais antigas não, mas as mais novas, já tem bastante, um catálogo lá que tenha 10 mil peças, 5 mil peças já digitalizadas, e hoje, por exemplo, você vai numa AutoZone da vida, estou falando AutoZone muito grande, mas umas outras menores, assim, que já estão acostumadas a trabalhar o WhatsApp, catálogo digital. E a gente entrasse com o Hub, ele concluiu a venda, joga para a gente para cuidar ou seja, tudo, o cliente nem percebe, né? Ele só vai clicando os botões e já tem a venda a entrega rastreável, né? Só que aí a gente estaria trabalhando o quê? Nosso branding, primeiro, que a pessoa assim, começaria a ver o logo de quem está fazendo a entrega, né? A experiência da nossa entrega. E todos esses dados estariam na nossa database, né? De toda pessoa que entra lá para rastrear um pedido, ela vai ter que colocar um e-mail, um telefone, alguma coisa. Então, automaticamente você começa a criar um banco de dados de consumidores. A mapear a cadeia. Depois você vende o que você quiser, né, para essas pessoas. Então, eu vejo muito mais valor em alguma coisa assim, por exemplo, do que você trazer uma organização que eu entendo que você fala, poxa, mas você vai organizar seu estoque, você vai saber. Isso não gera valor, assim, porque ele quer vender.
Ele quer vender. Eu concordo, assim, e tem um ponto, né, sobre essa questão do RP também, que é muito... Talvez lá na frente, sim, depois que ele já viu outras coisas que deram certo com você. Então, mas o ponto nem é, ele não só ele não vê valor na organização, mas tem um ponto também que a fricção de troca de um RP é muito grande. Uf. Você vai falar assim, vou trocar, o cara já pensa 1000 vezes antes de fazer isso, porque... No meu caso, estoque de 1.200 metros quadrados, imagina. E não tem troca de Nunca RP... coloquei na nuvem por isso. E não tem troca de RP que não tenha dor no processo de troca. Então, a pessoa evita essa dor e fala, não vou entrar nesse BO, não vou entrar... Então, eu entendo, assim, não é uma solução para todo mundo. Ela tenderia a ser para algumas dezenas, algumas centenas. Você teria um subconjunto do mercado. Já se você resolve uma dor mais geral, mais como logística, ou até mesmo essa questão de comunicação, você consegue entrar em muito mais player de uma vez. Essa está sendo mais a linha de logística e comunicação, né? A questão da comunicação por exemplo, Mercado Livre, você não... Para eles monetizarem, né, para você não desviar a venda, ele te bloqueia para você não passar seus dados, né? Então, aí até nisso ainda está uma dúvida entre cobrar por transação ou por membership, né? Eu acho faz mais sentido por transação, porque a pessoa já vendeu, né? Você só está tirando lá 10, 15% de cada transação, ou somente, não da venda, mas nesse caso somente do frete, né? Mas quando a gente pensou nisso, em deixar o chat aberto para a pessoa poder mandar foto, né? Aí a gente pensou, daqui a pouco eles vão desviar todas as vendas. Mas né? Um ponto, Julie, que é sobre esse problema típico de um marketplace, né? Que se você der transparência demais, eles fazem negócio te atravessando. Muitas vezes você começa sem ganho na transação e depois você agrega tanto valor que ele vai querer fazer dentro da plataforma. Concordo. Eu vou te dar alguns exemplos. Tem um amigo meu que fez uma plataforma de hospedagem de cachorro chamada Dog Hero. Tá. E ela é a maior do Brasil, uma das maiores do mundo. E qual que era o problema? Eu vou deixar meu cachorrinho hospedado na casa de alguém. É tipo um Airbnb para cachorro. Tá. Só que imagina que você viajou, você já conheceu o anfitrião. Claro. A próxima vez, qual é o incentivo que você tem de fazer o agendamento pela plataforma ao invés de mandar o WhatsApp? Porque você teve que entregar o cachorro, então você pega o WhatsApp, troca. Por que você vai usar a plataforma? Daí ele mostrou que tem vários valores agregados que ele colocou na plataforma que faziam com que as pessoas quisessem fazer por dentro. Um deles era um seguro emergência. Boa. Tá, tudo bem. E se o cachorrinho passar mal, o que vai acontecer? Daí tinha um seguro com uma rede de apoio. Sim. Então, se o cachorrinho tiver problema, ele vai ter alguns hospitais veterinários e clínicas que ele pode levar e já está segurado, já está garantido. Sim. Então, ele resolveu uma dor de cabeça dos dois lados. Sim. Se eles fizerem por fora, eles não têm isso. Outra coisa que ele fez também é o seguinte, se você fizer por fora, você perde relevância dentro da plataforma. Por quê? Eu vou dar mais visibilidade para aqueles que têm mais rating. Que tem mais avaliações e a avaliação é boa. Então, se o cara faz muito por fora, ele não vai ter avaliação. Sim. E aí ele vai perder a oportunidade de negócio. Então, ele foi construindo uma série de incentivos para a transação ser dentro. Mas qual que é o ponto? Para construir esses incentivos leva tempo. Sim. Então, muitas vezes você começa ganhando com membership, uma coisa de assinatura, para o cara fazer parte. Sim. E depois você agrega tanto valor que ele vai querer pagar. Foi o que nós pensamos, membership que não seja muito caro. Por exemplo, Mercado Livre, né? Existe exatamente, muitas pessoas conseguem localizar quem que está vendendo, liga no WhatsApp, eu mesmo faço isso, ligo no WhatsApp para tirar todas as dúvidas, porém eu compro dentro do Mercado Livre. Por quê? Porque eu tenho a garantia que que eu posso devolver, sem dor de cabeça. Hoje tem o PagSeguro, né, que já parcela em 10, 12 vezes sem juros. Então, existe tanto benefício, que nem você falou, que você acaba, porém, falta essa comunicação, né? Ou seja, não fecha a jornada. No Brasil não temos um super app só dedicado peer player para o mercado automotivo, né? Então, essa é a ideia da Car Shopper lá na frente. Eu enxergo isso lá na frente. Hoje não. Hoje a gente tem que começar com algo mais tangível e que resolva uma dor e que traga valor, né? E olhando assim, do que eu conheci do mercado e o que você falou agora, tem dois grandes pontos, né? Um deles é ajudar nessa comunicação e ajudar na logística. Eu tenho uma tendência a achar que a comunicação é mais importante,
porque imagina o tamanho do trabalho e quão desestruturado não é. Ah, precisa achar uma peça, daí manda mensagem no WhatsApp de um, do outro, e procura no Mercado Livre. Então me parece muito ineficiente. Sim. Já a logística, eu creio que ela tenha lá suas ineficiências, mas não é tão grande quanto da comunicação. O que eu estou querendo dizer é que a dor da comunicação hoje Entendi. me parece maior do que a dor Concordo. da logística. No Ainda mais numa sim, cidade sim. como São Paulo. No começo, eu queria muito resolver essa questão da comunicação, porém de uma forma organizada. Mas aí eu vi que são tantos part numbers, tanto, né? Tipo, você falou da Bosch, né? E é verdade, a gente pega códigos originais da Bosch, por exemplo, mas depois, quando vai comprar, normalmente acaba comprando uma peça paralela, né? Então, a gente só usa aquilo como referência, né? Para comparar aplicação e foto, basicamente. Tem essa ainda, né? Você usa o original para validar sim, o genérico. literalmente, exatamente, para validar o genérico. Então, isso seria o mundo perfeito, que eu acho que nunca 100% vai chegar. Porque a enxurrada por exemplo, uma vez eu tentei catalogar assim, tá, essa mesma bucha que eu fabricava, quantas chinesadas, ou seja, às vezes marcas nem conhecidas, cada um põe sua marca, a marca JJA, sei lá, ele traz lá da China, porque tem inúmeros fornecedores, né? Cara, eu acho que para uma bucha eu consegui identificar, assim, tipo, 25 fornecedores diferentes, assim, 30 às vezes. Então, imagina, e cada ano surgem novos, né? Então, é um mundo muita informação, né? E desorganizada. Porque até como a pessoa dá entrada no seu próprio sistema dentro da loja, às vezes é diferente. E muitas vezes, né, o reflexo disso, lá na ponta, é que a peça chega errada, não funciona e tem que trocar a peça e daí perde tempo, o carro fica parado mais tempo na mecânica, o cliente fica mais tempo sem o Com certeza. Carro. Então, assim, tem um impacto grande lá na ponta. Sim, né? mas voltando um pouquinho ao que você perguntou sobre a aplicação certa. Essa era a minha maior dor, assim, conseguir construir orçamentos mais rápidos, porque isso é um estresse para uma autopeça e para a mecânica. Começa com orçamento. Se o mecânico demora, por exemplo, o carro chega, o cliente quer saber só duas coisas. Quanto vai me custar e quanto tempo o meu carro vai ficar parado, né? O mecânico faz toda a lista e começa a disparar para o WhatsApp, Mercado Livre, começa a procurar preço. Quando ele finalmente fecha a lista, digamos 10 itens, ele manda para o dono do carro. Ninguém te dá carta branca, arruma tudo o que precisar que eu pago, ninguém. O cara 10 pau? Não vou pagar isso, pode tirar. Não, amortecedor da Sachs, da Monroe, troca, coloca o mais barato, coloca um COFAP. Não. Já Bobina poderia da chegar Bosch, as decisões para o cliente, né? Então, assim, assim, esse orçamento, primeiro, é uma dor de cabeça. Aí quem cotou, já vendeu, não, procura uma marca paralela mais barata, chegar num número que o cara consegue pagar, né, que combina com o bolso dele, já é um estresse. Então, mas imagina que já poderia chegar o orçamento lá na ponta com múltiplas possibilidades. E isso está no nosso MVP. Então, por exemplo, essa facilidade de você mandar o link até para o dono do carro pagar pelas peças, se ele quiser, porque muitas vezes oficinas menores não têm cash flow para pagar. Isso dificulta muito. Vou esperar meu cartão virar e fico enrolando o dono do carro porque o cartão dele não virou. Júlio, deixa eu pegar uma coisa assim, porque o projeto eu entendi bem, as possibilidades eu entendi bem, agora vamos dar os próximos passos. Sim. Vamos lá. Uma das coisas, você através dos seus outros negócios, tem condições de bancar esse projeto? Não. E eu vou te explicar por que eu tomei essa decisão. Porque não é pouco dinheiro para começar. É isso que eu ia me frustrar e quebrar. Eu tenho certeza disso. Você chegou no ponto. Você já chegou na conclusão. Cheguei nessa conclusão. Porque muitas vezes as pessoas olham um projeto desse e falam assim, mas é só fazer um MVP, é só fazer isso, só fazer aquilo. Mas você já entendeu que o buraco é mais embaixo. Qual que é o ponto, Julie? Essencialmente, esse projeto ele é bem complexo e grande. E tem muito potencial. Ainda mais quando você olha todas as dores. Mesmo que você comece só em comunicação, depois você está entrando em logística, pagamento, você está entrando em um monte de coisa. Então esse projeto tem muito potencial, mas é complexo. Qual que é o ponto? Você até consegue tirar um MVP do papel,
com pouco recurso. Sim. Só que esse MVP ele precisa ser muito intencional para você chegar num determinado ponto e atrair investidor. Sim. Porque concordo. senão você morre na praia. Sim. E aonde que eu vejo espaço para você criar algo super intencional, chegar num milestone, em um determinado ponto que os investidores entrariam com o dinheiro? Tem mais a ver com essa parte de orçamento e comunicação. Boa. Por quê? De certa forma é asset light isso, você não precisa... É basicamente tecnologia. Essencialmente é tecnologia, Sim. é código. Sim, Diferente da logística que você vai precisar já desenvolver uma rede, aqui você está falando basicamente de Eu sistema. tinha pensado até, tipo, terceirizar, né? Ou seja, pegar já uma empresa que já faz isso, que tem várias, não do tamanho de um Uber ou assim, e usar a database deles e a gente só criar um front, digamos, e um hub. Mas para a logística, você fala? Para logística, sim. Sim. Mas eu acho muito interessante, esse que você falou também, que é dos orçamentos e da comunicação. O ponto da logística é assim, que teoricamente ele é um problema, embora é um problema, ele é um pouco menor, porque já, você pega lá a Lalamove, ela tem uma rede. Você pega a Uber, já tem uma o rede. meu protótipo tinha API com a Lalamove, por causa disso. Para você não ter que desenvolver a própria rede. Sim, eu tinha criado com eles o API, eu tinha feito a conexão. Mas a dor mais relevante que eu vejo Só que é eu de não ia ganhar comunicação. nada, esse é o problema também, eu não ia ganhar nada. Mas mesmo a logística, eu vou te falar, mesmo se você desenvolver sua rede de entregadores, logística é um mercado de margem extremamente apertada em last mile. Sim. A gente teve ali quando eu criei o Rápido, que acabou virando a empresa de logística da iFood, foi muito demorado e difícil chegar no ponto de equilíbrio. Chegar no break-even, não é nem no lucro. Olha. Sim, foi muito complexo. Porque o que acontece? É uma operação que precisa de muita densidade, muita entrega em geografias específicas. Sim. Você tem uma margem muito pequena, então você precisa de um volume astronômico para conseguir fazer disso um resultado financeiro. E você precisa de muito dinheiro. Então, eu não começaria por aí. Tá. Você pode até trabalhar com logística, conectando com uma Lalamove, terceirizando o BO para outra empresa, mas sem ser você resolvendo. Sim. Mas a grande dor que eu vejo no mercado, que realmente parece ser o ponto de partida, é você organizar esses orçamentos e Sim. essa parte de achar a peça. Sim. Né? Usando algum sistema de comunicação que traga a galera para dentro do seu ecossistema. E qual que é o ponto, Julie? Indo na linha do dinheiro lá que eu estava falando. Você já percebeu que isso é caro pra caramba. Então, basicamente, o que você precisa fazer é um piloto e provar que esse piloto faz sentido. Nem que seja num bairro, nem que seja numa cidade pequena. Então, assim, eu vou pegar uma cidade com, sei lá, 50, 100 mil habitantes e vou resolver esse problema aqui. Vou colocar todas as oficinas e todos os distribuidores que atendem essa região dentro desse ecossistema, eu vou fazer aqui funcionar. Daí nesse contexto menor, você não precisa de tanto recurso. Sim. Essencialmente, você mesma pode abrir comercialmente todas essas relações e você vai ter a ferramenta rodando. E isso vira um piloto, um laboratório. Sim. E daí você mostra o que agregou de valor, o quanto que acelerou o orçamento, o quanto que melhorou a vida das oficinas, o quanto que, de forma geral, você agregou. E esse piloto é o ponto de partida para você levantar dinheiro para fazer disso algo escalável. Sim, entendi. Então, o mais importante de tudo seria você conseguir fazer funcionar em uma pequena geografia. Tá. Porque muitas vezes, quando a gente começa um projeto desse, a gente tem cabeça de escala e a gente pensa, pô, eu quero atender São Paulo inteiro, eu quero atender o país. Sim. Mas na prática mesmo, é como você resolve isso numa pequena geografia. Qual que estava sendo a minha indecisão nesse sentido, né? Convencer, por exemplo, você pega uma autopeça e convence ela a subir o inventário, né, que ela já tem digitalizado, e aí você começa a procurar as oficinas, né? Certo. Só que existe também a resistência do cara, pô, mas vou me dar o trabalho de já, sabe? Então, o que eu estava pensando? Esse seria o melhor dos dois mundos. O cara já tem o inventário, né? O mecânico joga lá o chassi ou a placa, ele procura como marketplace sozinho, já das opções ali de, né?
começar mais como, literalmente, quase como um WhatsApp, né? Sem inventário. Eu não subiria inventário. Exatamente. Tipo algo orgânico, digamos, mas assim, que seja mais... Eu me preocupo muito por início, esse primeiro bloqueio que as pessoas têm esse mundo de autopeças, ele tem muito esse bloqueio. O cara já está fazendo tanta coisa, por exemplo, Mercado Livre. Por que ele para e começa a criar anúncios que isso dá trabalho? Separar tudo, tirar foto do produto. Por quê? Porque ele vê que vende. Então, senão ele não ia se dar o trabalho. Ô, Julino, na linha de simplificar as coisas, o que você pode ajudar muito as mecânicas, as oficinas? Fazendo o broadcast, que é fazer um pedido no mercado. Sim, então eu pensei algo bem simples, bem assim, tipo 3, 4 botões que ele lança para... E mais do que isso, eu acho que eu começaria dentro do WhatsApp. Sim. Então o que eu estou querendo dizer? Eu preciso de um escapamento XYZ. Eu faria, entro no programa, preciso desse sistema, preciso isso dessa dispara peça. via WhatsApp e manda o link já. Inclusive, você poderia até fazer um WhatsApp do seu negócio, do Car Shopper, esquece aplicativo, e lá dentro ele fala assim, eu preciso de uma peça assim, assim, assado. Daí ele vai conversar com um robô seu dentro do WhatsApp, você vai pegar essa demanda e olhar assim, que geografia que eu tô? Tô em São Paulo. Então, quem que pode atender essa pessoa? Esses 10 distribuidores aqui potencialmente têm. Daí você manda no WhatsApp deles. Sim. Você tem essa peça? Você tem essa peça? Você tem essa peça? Essa galera vai responder. E daí você vai dizer, esses 2 têm. Só de você fazer o broadcast e dizer quem tem a peça, você já resolveu um pequeno problema ali. Sim. Porque como que é lá na ponta? O cara tem que mandar para os 10. Você tem? Você tem? Sim. Você tem? Só de você fazer esse envio e entre aspas, curadoria de quem tem, você já está tornando o trabalho dele mais fácil. Sim, entendi. E com o tempo, à medida que você fizer isso várias vezes, faz sentido ele largar a mão do WhatsApp e usar uma plataforma. Sim. Que daí você pode priorizar quem tiver a plataforma. Você vai fazer assim, ó, eu vou dar prioridade para quem está na tela vendo as demandas. Sim. Se eu não achar aqui, aí eu mando no WhatsApp. E daí a galera, opa, Sim. eu quero participar do sim. filé, não do Entendi, osso aqui. Sim. Mas é um processo isso. A minha tendência seria começar quase que 100% por WhatsApp. Quase, sim. Eu fiz um outro teste que eu comecei a ligar para oficinas e falar para eles, tem lista de peças? Manda para mim que eu te mando uma devolutiva. Tudo via WhatsApp. Sim. Só que eu vi que e aí eu cobrava do valor, né, 15% de tudo que eles comprassem através de mim. Só que isso já existe, até uma startup que chama Mecanizou, que faz isso. Eu já ouvi falar nisso. Sim, eles mandam, né, tudo via WhatsApp. Só que, primeiro, você precisa de muita gente, muita mão de obra para fazer isso. E ainda assim, é tudo muito bagunçado, porque a pessoa vai te mandar... Continua a mesma lógica. Colocando pelo menos num app simples, que ele só coloque a placa do carro, Júlia, tira a foto. Só uma coisa, vamos abrir um parênteses aqui. Sim. Com AI, isso já não é tão bagunça assim. Pré-AI, eu concordo que você precisaria de um monte de gente apertando botão, digitando. Sim. Com AI já não Por isso mais. eu preciso conversar com pessoas de tecnologia, porque vocês têm uma mentalidade de tecnologia que eu não conheço, né? Então, às vezes, vocês pensam... Você vem de um background de tecnologia, né? Sim. Então, às vezes, vocês pensam em soluções que eu nem sei sabe que existe. Que existe ou que é capaz de fazer, né? Depois, vai valer, Julie, você conversar com o pessoal da Landor. Tem uma unidade lá dentro que chama FAST, que é para fazer soluções rapidamente usando AI. E muito numa linha de MVP, botar rápido e barato para rodar no mercado. Porque o que acontece? Esse problema... Hoje em dia já não existe. Só para você ter uma ideia de uma coisa que eu já vi fazerem em mercados muito desestruturados, é o cara mandar, por exemplo, uma foto do orçamento. Sim. Uma foto do que ele precisa. Ele digita ali, lê tudo. Daí a IA lê e já vai atrás da peça. Eu já vi também, dá para fazer por áudio. Às vezes a mecânica fala assim, eu estou querendo a peça XYZ, você consegue entender também. Então hoje a gente está num ponto onde daria para entender texto, foto, áudio, vídeo, qualquer coisa. E lá na outra ponta você vai estar mandando para o WhatsApp da pessoa. Falando assim, você tem essa peça?
Sim, sim. E você pode criar algumas lógicas do tipo dar prioridade a quem responde rápido. Sim. Uma lógica Sim, meio que sim, de sim. timeout. Exato. Do tipo, ó, você tem 30 minutos para responder. Sim. Gerar um senso de urgência no mercado. Quem responder primeiro, passou de 30 minutos, você ignora a resposta dele, ele está Sim. fora do game. Então, é interessante porque continua em cima do WhatsApp, mas você pode agregar muito valor. Sim. Porque depois você também pode trazer dados e estatísticas. Claro. Qual que é o tempo médio de retorno de orçamento? Quantos fornecedores respondem em média em até 30 minutos? Sim. Você pode gerar um monte de dado legal Sim. que mostra inclusive o aumento de eficiência do seu negócio. Sim. Antes o cara levava um dia para ter todas as informações, agora leva meia hora, 1 hora, 20 minutos. Essa questão de dados, assim, lá na frente, outra coisa que eu queria trazer para uma das funcionalidades, a transparência. Nesse mercado não existe muita transparência, né? Então, assim como o Airbnb, por exemplo, trouxe transparência nos preços sendo aplicados em tempo real, e agora eles lançaram NDA, né? AirDNA, você viu? Não o AirDNA, você paga uma mensalidade e você consegue ver todo o histórico do que já alugou no Airbnb. Então, se eu tenho no mesmo prédio, eu falo, poxa, esse cara está alugando por mais do que eu e o mesmo quarto, né? Você compra dados ali. Sim. Então, isso é muito legal, quando você consegue ver porque o Mercado Livre, os marketplaces, o quê? Você compara lá, o mesmo pivô que você quer comprar, o cara está oferecendo por 100, eu estou oferecendo por 80, mas a mão de obra não é assim, cada um cobra o que quer. Sim. Então, você ter esses dados e poder fornecer as últimas compras desse mesmo produto que você está procurando para a oficina, né? Esses são os valores que foram pagos, né? Então, essa estatística, sim, dá muito valor, porque a pessoa existe isso. O tempo todo ele acha que está sendo passado a perna. Essa Julie, sensação, né? Eu concordo, tanto com a questão dos dados quanto a transparência dele, a falta dele, né? Uma coisa, Julie, que eu ia te falar, que daí também pode servir para mais gente, basicamente um negócio desse, uma coisa importante é ocupar espaço rápido. Né? Porque quanto mais tempo você levar para executar isso, mais provável que alguém faça e que você perca o timing e perca a oportunidade. E uma coisa que, mesmo no gringo, imagina, eu sou de background de tecnologia. Como que eu comecei o gringo? Terceirizando. Tem muita gente que não saca isso, que ter tudo in-house, eu preciso já ter um desenvolvedor dentro do meu time. Preciso já ter um sócio técnico dentro do meu time. Sim. A primeira coisa que eu fiz foi terceirizar. Por quê? Quando você terceiriza, você pega um time que já está produtivo. Sim. Vamos dizer que você tivesse o recurso para contratar 2, 3 pessoas. Quem garante que esses 2, 3 caras vão se dar bem? Que eles vão ter um método de trabalho efetivo. Sim. Daí eles vão ficar, eu conheço essa área, eu venho dela, eles vão ficar discutindo qual tecnologia é melhor. Claro. Faço A, faço B. Se você contrata uma empresa, ela já, no dia seguinte, já está produzindo código. Porque as pessoas já se conhecem, as pessoas já estão alinhadas num método de trabalho, vai usar Scrum, vai usar agilidade, tal ferramenta, tal tecnologia. As pessoas não ficam perdendo 100%. tempo, só vai direto eu fazia isso. Vai direto para a execução. Se eu vou ficar quebrando a cabeça para fazer uma coisa que o cara já faz há 20 anos, é melhor você acertar uma boa parceria. Eu acredito muito nas parcerias a longo prazo, né? E ao mesmo tempo, só deixar claro, ao mesmo tempo que eu acredito muito no começo terceirizando, depois não rola. Não rola, você não consegue construir algo grande terceirizando. Não dá, você tem que trazer a tecnologia para dentro. Então é uma questão de fase. Assim, para a fase que você está, a Lander funcionaria super bem, porque você vai rapidamente ter os resultados que você precisa, você vai chegar no go, no go. Assim, e aí, vai ou não vai? Sim. Deu certo e vale a pena trazer um investidor e fazer desse projeto uma empresa? Sim. Ou não, esse projeto não fez sentido, concordo plenamente. Ele. E uma coisa que você comentou, né, também de não demorar muito em fazer, eu vivenciei isso, porque no começo eu estava assim, tipo, não, eu tenho que tirar isso do papel. Por outro lado, eu já ouvi pessoas falando de iniciativas muito parecidas com a minha. Ao mesmo tempo, eu penso, também é importante você se programar para fazer, porque quem sai na frente não é quem tem a ideia melhor.
é quem consegue Executar. executar e sobreviver, ou seja, a longo prazo, né? Porque executar 1, 2, 3, 5 anos também, um projeto desses não sai do papel, né? Ou seja, sai do papel, mas não fica em pé, né? Então foi algo que eu prezei muito, né? Sabe, de não me apressurar, por exemplo. Todo mundo falava, não, você tem que começar com seu próprio recurso, bootstrapping, né, que fala em inglês. Tipo, começa, vai lá. Ok, até certo ponto eu fui, mas chegou um ponto que eu falei, cara, só vou me decepcionar, perder dinheiro e quebrar, se eu não tiver, né, suficiente... Ô, Júlio, mas existe um problema do ovo da galinha aqui. Um outro, que não é o do marketplace. Que é o seguinte, você chegou numa conclusão correta de que a hora que você vê isso daqui, a quantidade de dinheiro que você vai precisar para isso aqui realmente, em termos de ecossistema, ficar pronto, vai ser caro pra caramba. Sim. Vai levar tempo e muito dinheiro. Você está certa nisso. Só que ao mesmo tempo, você não consegue um investidor se você não der os primeiros resultados. Então, é um negócio meio louco que vai na seguinte direção. De modo desestruturado, não escalável, ineficiente, não importa como, você precisaria construir uma base, uma base de um ponto de partida. Sim. E esse ponto de partida, de novo, ele parece muito com você ajudar na comunicação e já trazer players para dentro. Sim. Porque você já vai trazer uma oficina e já traz 10, 20, igual você falou. Eu entendo que você pode ter se frustrado nesse teste, falando assim, puta, eu estou fazendo muita coisa manualmente. Vem aqui uma demanda de peça, eu jogo para os fornecedores, ninguém entra no meu sistema. Eu não sei se você já escutou falando sobre isso. No iFood, quando a gente começou, a gente ligava para o restaurante e falava, ô filho, tem um pedido para você aí. Tem um pedido te esperando. Sim. Você acha que ele entrava dentro do iFood? Caiu um pedido por semana, um pedido a cada... era raro. Então a gente era irrelevante. Então você precisa assumir essa irrelevância que você tem no começo e entender que ela vai gerar uma necessidade extra no começo. Então quando você falou, putz, eu tinha que ir atrás do fornecedor, faz parte. Putz, o cara não entrava no sistema, faz parte. Só que a minha tendência nem seria entrar no sistema, seria já jogar onde ele gosta, que é o WhatsApp. E o WhatsApp. Mas se fosse no sistema, eu encheria o saco dele. No começo, eu me embaralhei nessa questão, porque eu pensava que tinha que ter um monte de inventário para suprir a demanda, né? E depois a gente começou a jogar do lado do WhatsApp. Começamos a pensar como que a gente pode mandar alertas, ou mandar link, ou mandar alguma coisa que todo mundo que se juntar aqui nesse grupo, nessa plataforma, a gente dispara os pedidos. Começa a catar um monte de oficina e falar, manda seus pedidos, manda aqui que, né, a gente joga no rio, digamos, no lago, para quem for o primeiro em pegar, né? Meio que então, aí eu comecei, só que aí no começo, agora não, agora eu já estou bem mais clara nisso. Era como que, mas vai ser mais bagunça. Mas é só um começo isso. Não é o ideal. Claro que a gente quer ter tudo organizadinho, eu sou muito perfeccionista, quer ter tudo organizadinho, né? Mas no começo, hoje, eu vejo que realmente é a solução. Mesmo que vai ser bagunçado, a gente não estaria resolvendo a dor da organização, mas sim da comunicação. Sim. Ô, Júlio, você sabia que perfeccionismo é uma doença? Nem me fala. Aí é loucura. O perfeccionismo é uma doença e você vai ter que se curar para dar certo o projeto. Overthinking, né? Eu sou do overthinking também. Over-engineering também. Tem uma galera de tecnologia que fica querendo fazer o sistema mais perfeito do mundo. E quem me conhece e trabalha comigo sabe que assim, eu vou numa direção de atropelar as coisas. Para exatamente não dar espaço para o perfeccionismo, para o overthinking, essas coisas. O ponto que provavelmente bloqueou foi isso daí, né? Você percebeu assim, peraí, eu estou resolvendo, mas está criando um caos aqui. Sim, exato. Foi uma brincadeira aqui, né? Eu fui viajar para Disney agora e eu tava com 9 pessoas, tava minha sogra, minha cunhada, tava a galera lá, né? E eu até vi assim, vou contratar alguém para organizar, né? Falei assim, cara, eu vou organizar. E daí depois eu pensei, mas por que eu mesmo quis fazer? É porque é um caos. E eu me divirto no caos. Sim, que do tipo, fila que ficou grande, funciona melhor no caos. E choveu e o brinquedo fecha, vira uma zona. Sim. E daí é um planejamento meio que em cima de um caos. Então, se divertir, desfrutar desse caos é parte da jornada de um empreendedor de startup. E
olhando assim, para o seu negócio, se você fosse só numa direção de ajudar a tornar mais efetivas as buscas de peça, você já agregaria um puta valor. Sim. E aqui eu quero tirar vários bloqueios aqui. Número 1, esquece como cobrar isso. De quem cobrar, quanto cobrar, esquece. É irrelevante. Traz solução primeiro. Irrelevante. Segundo lugar, você vai pensar, putz, mas às vezes as pessoas têm essa mentalidade, falam assim, mas para eu ter valor, eu tenho que ter um app, eu tenho que ter um sistema. Na prática mesmo, não. Se você tivesse pessoas do outro lado pegando uma demanda de peça e fazendo essa distribuição manualmente, perguntando para os fornecedores, você já estaria resolvendo. É num modelo concierge. Você estaria fazendo um concierge para a oficina e estaria resolvendo o problema dela. Daí, beleza, como que você sai do concierge para um sistema? Aí você pode usar tanto AI, quanto você pode começar a construir outras soluções de tecnologia em cima disso. Mas o ponto de partida é agregar valor e resolver o BO dele. Sim. E tem uma coisa muito importante nesse começo, que é não escalar. Porque não dá para escalar assim. Claro. Então, indo numa linha de um caos controlado, porque é um caos, eu voltaria naquela questão que eu falei da geografia. Tá. Eu pegaria uma pequena geografia. A cidade de São Paulo inteira não dá, esquece, é muito grande, é muito... Apesar que os distribuidores de peças devem atender a cidade toda, né? Sim. Porque já tem uma rede de motoboys e tal que funciona. Mas a minha tendência seria pegar uma geografia menor e torná-la muito efetiva, conectando oferta e demanda. Eu acho assim que normalmente pegar um nicho, por exemplo, se três componentes, pega um que seja tipo mais elétrica, suspensão, bateria, sei lá, pega assim, ignição. Então, se pelo menos você consegue preencher 80% da lista de uma oficina, você já está, né? Um ponto. Ali já é um ponto. Olhar para 80/20. Entende? Então, eu agora pensando com você, eu acho que sim, talvez era bom eu conversar com o pessoal da Lando e ver o que a gente consegue pensar juntos para começar, para sair. E eu embarcaria essa solução no WhatsApp. Tem uma coisa, Júlio, por que eu falo com bastante convicção isso? Porque eu já fiz uma besteira algumas vezes, assim, na linha de construir um sistema que você está no meio de duas personas aí. Sim. Vou construir um sistema. E daí eu construo o sistema e depois ninguém usa. Porque você tem que gerar um hábito, tem que quebrar uma inércia do cara. E ele está em algum lugar. Ou, sei lá, um médico, por exemplo. Como que funciona? A prática mesma é a secretária usando o WhatsApp. Sim. Se você sair desse script, você vai gerar uma necessidade de treinamento. Você vai ter que convencer a pessoa. E outra coisa, a pessoa vai entrar, fica vendo uma tela e vai cair um pedido de consulta médica a cada uma por semana, 2 por semana. Fala assim, pra que eu estou fazendo isso? Sim. Então, entra mais dentro da rotina, dentro dessas pessoas, captura essa rotina, vai construindo essa rede, vai construindo relevância e uma hora o jogo vira. Uma hora o jogo vira, porque quando você tiver relevância em termos de rede, daí você pode falar assim, galera, quem tiver olhando no sistema vai ter prioridade. Sim. Eu primeiro vou fazer o broadcast no sistema. Sim, sim. Se eu não achar aqui, aí eu vou pro WhatsApp. E daí os mais ligeiros vão, então vou entrar dentro do sistema. Mas aí você já vai estar naquela fase em que o iFood não tem mais um pedido por semana, 3 pedidos por semana, já tem 10 por dia. Não, se o mecânico, que está acostumado a fazer tudo do jeito que ele faz, tudo sozinho, ele vai atrás da peça, Mercado Livre. Se ele tem a experiência de que ele joga a lista no WhatsApp, de repente ele recebe 2, 3 que já automaticamente já respondem para ele, cara, você já né, criou um impacto, né, nesse sentido. Exato. Então, eu acho que é bem por esse lado, tanto que o MVP que a gente fez, eu pedi para os caras, faz assim, o mais simples possível, a gente fez em low code, assim, em Flutterflow. Eu falei, tipo, a frente tem que ser meio um fake, assim. Por trás somos nós, as formiguinhas, tá lá. Isso aí, se for eu falei necessário... pra ele, tipo, o que ele precisar, você me fala que eu ligo para 10, 3, 4 caras e mando. Só que, novamente, eu não sou tecnológica, né? Então, eu tenho todas essas ideias de negócio, mas se eu conseguir, assim, ficar bastante com pessoas, acho que essa sinergia eu preciso mais ainda, essa troca de ideias, o que é capaz de fazer com a tecnologia, né?
Perfeito, mas sim, reforçando, mercado é bom pra caramba, você conhece esse mercado, você Sim. está dentro dele, você conhece as dores do mercado, o ponto de cuidado é simplificar as coisas. Qual é a solução mais simples que você consegue colocar que agrega Sim. valor no mercado? Boa. E a gente tateou aqui algumas delas e parece que essa parte de comunicação é a principal. Você que tem um pouco de experiência, eu não entrei assim muito no lucro, né, de um delivery, mas, por exemplo, pensa por exemplo, um pão de açúcar, que já tem uma loja assim que já tenha, por exemplo, tem várias assim, tem a Compel, tem a Pit Stop, tem a AutoZone, tem a Mercado Car. Eles já começaram faz pouco tempo e já começaram digital. Tá. Então, todos os clientes estão acostumados que ou vão na loja física ou mandam WhatsApp e as meninas, normalmente a menina, olha no sistema, fala o que tem, até manda um link às vezes, a pessoa paga, porém se vira para receber, para ir buscar ou para receber as peças. Se a gente conseguisse, talvez até paralelamente, não tem que deixar de fazer a comunicação no WhatsApp para fazer isso, né? E se a gente conseguisse criar um hub que já a pessoa comprou o produto com eles e aí já direciona dentro da própria plataforma para o nosso delivery, ou seja, terceirizado. Eu terceirizaria, né, procuraria uma parceria e criaria, mas aquilo já seria uma forma também de agregar valor e um branding, né? Eu só tomaria cuidado por questão de foco, porque a logística tem uma série de obstáculos, tem uma série de coisas que você vai ter que fazer para a logística funcionar bem, mesmo com parceiros. Tá. E de outro lado, por exemplo, você vai ter que fazer você vai ter que fazer com que a mecânica que hoje, a oficina que hoje já usa, ela já tem alguma solução. Ela já tem um motoboy de confiança dela, ela já tem a Lalamove, alguma coisa ela tem. Aplicativos, fixo é muito, muito difícil. Então, e alguma solução ela já tem. E você vira mais uma solução. Fala assim, não, mas eu vou ser a sua solução aqui. Mas veja que você vai entrar, de certa forma, porém, ele já fez galera. toda a jornada da compra. Chegou no final... Você plugaria como se fosse pagou e já a pessoa escolhe. Aí você entra um exemplo, você vai ter que desenvolver, digamos que a pessoa pagou via link de pagamento da Stone. Tá. De alguma forma você vai ter que se integrar com isso. Sim, entendi. Daí, o que eu estou querendo dizer é, você vira uma empresa de logística, tá. Colocando tecnologias para facilitar isso. Sim. E isso tomar cuidado para não complicar. Isso vai competir com o seu tempo, sua energia, com o seu dinheiro, seus recursos em geral para tirar o projeto de comunicação do papel. Aí eu acho bobeira porque são duas dores que elas, embora sejam complementares, elas estão relacionadas, elas vão drenar os seus recursos e você vai ser fraca nos dois. Perder o foco, entendi. Eu escolheria um deles só para resolver e eu acredito que o da comunicação ele tem mais valor. Porque você passa a integrar não só... você passa a ter todas as informações de peça passando por ti, de cotações. Tudo que eu vou aprender lá é muito mais valioso do que um delivery. Tem mais dados do que no delivery. Concordo. Bem, Julie, tem mais alguma última pergunta para a gente fechar? Que você queira fazer? Não, eu te agradeço. Muito, muito obrigada. Valeu por ter bati vindo. no seu Instagram, você me respondeu, depois o Well também me atendeu muito bem. Parabéns. Eu admiro muito você. Obrigado por ter Pela vindo. sua humildade, isso é muito importante. Quando a gente trabalha com pessoas que são autênticas e que mesmo com todo esse sucesso que você tem, você continua essa pessoa simples, humilde. Isso são as pessoas que me atraem, com quem eu trabalharia. Obrigado por ter procurado pela gente, obrigado por ter vindo participar. E sucesso no seu projeto. Depois eu conecto, ou o El conecta você com o pessoal da Lander para te ajudar aí com tecnologia. Obrigada, viu? Vamos tirar uma foto. Muito obrigada. Você tira uma nossa? Boa.